E aí, pessoal, como que vocês estão? Hoje aqui no canal Decifrando Exatas, vamos pegar uma matéria muito importante para você que está estudando para Enem, concursos militares, que é a parte de dinâmica na Física 1, né? Nós vamos abordar aqui plano inclinado, roldana e também vamos ver como que funciona cada lei de Newton, tá? Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre as leis de Newton. Leis de Newton. O que a primeira lei de Newton fala? É a famosa lei da inércia. A lei da inércia fala que qualquer corpo que tiver em movimento, ele tende a continuar um movimento uniforme. Vamos dar um exemplo em relação a isso. Quando você está no ônibus, você está lá no ônibus e o que acontece? Dependendo do seu referencial, você pode estar parado ou você pode estar em movimento. Você dentro do ônibus, no seu referencial, você vai ver que você está parado. O que faz o movimento é o ônibus. Mas a pessoa que te acompanha do lado de fora, o que acontece? Ela vê que você, junto com o ônibus, vocês têm um movimento. Logo, se você está dentro do ônibus, a velocidade que o ônibus está, o seu corpo também está. Se o ônibus estiver 20 km por hora, 30 km por hora, seu corpo também estará nessa tal velocidade, correto? E o que acontece? Quando o ônibus ele freia, tem uma parada brusca ou freia, o que acontece com o seu corpo? O seu corpo tende a continuar o movimento. E quando ele tende a continuar o movimento, nós temos que a inércia. Essa é a parte conceitual da lei da inércia, tá? Qual é a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Fala que a gente vai ter uma força resultante e que essa força vai ser igual à massa da próprio objeto vezes a aceleração que o objeto está sendo a aceleração que o objeto está tomando. Tudo bem? Então, essa força resultante é o conceito inicial das leis de Newton. Nós vamos usar muito essa fórmula. Força resultante é a massa vezes a aceleração, tá? E a terceira lei de Newton? A gente fala que ação e reação. E reação. E o que ocorre? A ação e reação é muito simples e muito tranquilo. Toda força que eu aplicar a uma determinada área, essa área vai também aplicar essa tal força para a minha mão, tá? Vamos dar um exemplo disso. Uma luva... Vamos falar o seguinte, vamos falar sobre um boxeador. O boxeador ele vai e soca a cara de alguém. O que acontece? Toda a força que ele está estipulando para o soco vai acertar uma tal área. A área seria o rosto do seu adversário. E o que acontece? Essa mesma área vai aplicar uma força também contrária à força que você está aplicando. Então, vai fazer isso aqui, ó. E o que acontece? Quando você tem ação e reação, nós temos que pensar também nesse tipo de exemplo. Porque o pessoal usa luva? Justamente para não machucar a mão. Porque a mesma força que você está aplicando na cara do seu adversário, a face do seu adversário está aplicando contra a sua mão. Então, por isso que a gente usa a luva para não poder machucar a mão e assim por diante. Só alguns exemplos básicos que vocês vão entender como que funciona. E o que ocorre? Na lei de Newton, nós usamos bastante essas duas aqui, ó. Quando começarmos a estudar blocos, roldanas, vamos usar sempre a força resultante. E quando estudarmos blocos um colado no outro, a força que atua tanto no bloco A, tanto no bloco B, a força resultante que B atua em A, nós vamos usar também a ação e reação, tá? O que devemos saber? São essas três leis que são muito importantes para o estudo da Física 1, que é a parte da dinâmica. E devemos saber também que o peso é igual a massa vezes a gravidade, tá? Peso é diferente de massa. Massa é aquilo que o objeto tem.
Peso é a massa do objeto vezes a gravidade. Peso é igual a mg, massa vezes a gravidade, tá? Lembrando que o peso é dado em Newton e a força resultante também é dada em Newton, tá? Então, a gente sempre vai usar esses conceitos. E o conceito de peso é o seguinte, que todo peso aponta para o centro da Terra, tá? Por isso que a gente tem a gravidade, que é a gravidade ali que a gente chama de G. E quando você vai ver algumas questões, essa gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? É isso que você tem que saber de conceito inicial, que o peso é a força que atua para o centro da Terra. E essa força a gente também chama de gravidade, né? Então, a gente vai ter sempre um objeto caindo por fato da gravidade, tudo bem? Então, beleza. Mas como que esses conceitos entram em plano inclinado? O plano inclinado é muito tranquilo. Muita gente às vezes tem dificuldade, mas é muito tranquilo. Vamos pegar, deixa aqui. Vamos pegar aquele plano inclinado ali do lado e vamos estudar as forças que atuam nele. Lembrando que a força que é para cima, essa aqui a gente chama de força normal, tá? E essa força que atua para baixo, para o centro da Terra, no caso, é a força peso, tá? O que a gente vai fazer necessariamente? Vamos pegar aquela força peso e vamos dividi-la em peso tangencial e peso normal. Vocês provavelmente já ouviram falar sobre peso do eixo X, peso no eixo Y. Eu, Samir, não gosto desse conceito. Então, eu uso peso tangencial e peso normal, tá? Então, primeira coisa, eu vou decompor o vetor do peso. Vou decompor para cá e para baixo. Lembrando que esse peso aqui, ó, é mais ou menos aqui, ó. Esse peso aqui, ó. Então, nós vamos decompor a força-peso, tá? Primeiramente, vou até dar uma apagada aqui. Vamos fazer passo a passo, fica mais bonito. Beleza. Então, eu tenho a força normal para cima. Tem mais ou menos isso aqui, ó. Sendo que o peso, ele aponta para o centro da Terra. Então, eu vou ter que pegar aquele fator ali, ó, e fazer isso aqui, ó. Ó. Porque aquele peso, ele está apontando para o centro. Então, o que a gente vai falar? Nós vamos falar que aqui é o peso, aqui é o peso normal. Por que normal? Porque está se associando com a normal lá em cima. Por isso que eu chamo de peso normal. Aqui a gente chama de peso tangencial, tá? Esse peso tangencial é a parte lá de cima, que também pode ser chamada de PY, tá? Então, a gente pode olhar isso também como um plano cartesiano, né? Que a normal e o peso normal é o eixo X e o peso tangencial é o eixo Y. Também podemos fazer isso. Sendo que quando eu tenho esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, esse mesmo ângulo vai vir para cá, ó. Ângulos alternos internos. Então, aquele ângulo vai lá para cima. Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos adotar o que é o peso normal, o que é o peso tangencial e assim por diante, tá? Eu vou pegar aquele triângulo ali que se forma, ó, esse triângulo aqui, e vou transcrevê-lo para baixo. Vou colocá-lo aqui.
Vou botar o ângulo alfa. O cara que está oposto ao alfa, se você olhar lá em cima, é o peso que? É o peso tangencial, ou peso y. E o cara que está adjacente ao ângulo é o peso normal. E aqui, a nossa hipotenusa é o peso, né? Ela aqui. Aqui forma um ângulo aqui de 90 graus. Eu peguei aquele triângulo e botei ali embaixo. O que acontece? Vamos usar seno, cosseno. Ó, eu sei que soco à toa. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre adjacente. É o famoso soco à toa. Você pode seguir essa ideia e você nunca vai errar mais seno, cosseno e tangente, tá? O que acontece? O cateto oposto sempre é o cara que está à frente do ângulo ali, alfa. Quem é o cara que está oposto ao ângulo alfa? É PT. Sobre a hipotenusa. P. Então, se eu tenho cateto oposto sobre hipotenusa, eu tenho seno de alfa. Então, se eu quero achar o peso tangencial, então o peso tangencial vai ser o peso vezes o seno daquele ângulo, tá? Então, o peso tangencial sempre vai ser o peso vezes o seno do ângulo. Tudo bem? Tranquilo. Agora, vamos utilizar o cosseno. É o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno daquele ângulo alfa vai ser o cateto adjacente ao ângulo. O cateto adjacente sempre é o cara que vai estar perto do ângulo de 90 e perto do ângulo que eu quero, que é esse cara aqui. Então, é o peso normal dividido por quem? Pela hipotenusa, que é o peso. Então, o peso normal é igual a quem? A o peso vezes o cosseno do ângulo. Então, sempre que eu quiser achar o peso tangencial e o peso normal, eu vou adotar o seguinte: o peso tangencial ou peso do eixo y, se você quiser adotar assim, é igual ao peso vezes o seno do ângulo. E o peso normal é o peso vezes o cosseno, ou peso de x, né? Lembrando que é com sono sem sono, né? Eixo horizontal é o com sono, eixo vertical é o sem sono. Logo, nós vamos poder também atribuir essas relações com a parte ali de vetores, tá? Sendo que a gente também tem que ver uma coisa muito importante. Quando a gente trabalha sem atrito, utilizamos essa forma aí bem tranquila. Mas quando a gente tem atrito, a gente vai ter que atribuir uma outra força. A força atrito sempre é oposta à força ou movimento, né? Então, a gente vai ter o seguinte, se eu estou falando que o bloco está caindo, então a força atrito vai ter que ser oposta ao movimento. Tem que ser oposta ao movimento. Aí aqui a gente estuda vetor, né? Se eu tenho um vetor, dois vetores em sentidos opostos, eu falo que o peso tangencial menos a φ. Samir, mas o que é φ? A φ é a força atrito. Qual é a fórmula da força atrito? A força atrito é o peso vezes o coeficiente de atrito. Ele pode ser estático ou dinâmico. Fechou? Então, é aquela letra ali que a gente chama de Mi. Esse aqui é o nosso coeficiente. Coeficiente de atrito. Samir, mas quando eu tiver no plano inclinado,
Aquele peso ali, posso pegar o peso normal? Não, porque a gente vai ter que atribuir no plano inclinado. Então, aquele peso ali, a gente vai trabalhar o peso normal, tá? Então, quando eu estiver no plano inclinado, a força de atrito é o peso normal vezes μ, que é o coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito vai mostrar a parte do atrito ali com o bloco em relação ao solo ou em relação ao plano, tá? Então, a gente sempre vai estudar essa parte de vetores, tá? Essa parte de vetores é muito importante aqui na dinâmica, porque se eu tenho vetores em sentidos opostos, eu subtraio os vetores. Se eu tenho vetores em sentidos iguais, eu somo os vetores. Se eu tenho vetores formando um ângulo de 90 graus, nós vamos trabalhar com a relação de Pitágoras. E se eu tenho vetores que, unindo os dois vetores, dão um ângulo maior que 90 graus, nós vamos usar a lei do paralelogramo, tá? Então, essa parte muito importante de plano inclinado que você vai ter que saber, tá? Mais para frente, a gente vai pegar o plano inclinado com tração, com mola, mas a gente vai seguir a mesma ideia que eu fiz agora, sendo que vamos usar os vetores, né? Aí você vai ter que saber o que é uma força elástica, você vai ter que saber como que utiliza cada um dos vetores, né? Lembrando que isso tudo que a gente vai fazer é relacionado à força resultante. Então, qualquer coisa ali que eu traço vai ter que ser igual à minha força resultante. Se eu estou falando que o peso está para baixo e a FAT é oposta à parte de movimento, então eu falo que o peso tangencial menos a FAT é igual à força resultante, até porque tem a massa do bloco e tem uma aceleração que ele vai decorrer ao plano, né? Lembrando que quanto maior o ângulo de inclinação, mais rápido o objeto tende a cair, né? Isso aí é muito tranquilo de se entender. E eu sei o seguinte, algumas coisas muito importantes. Se eu quiser achar a aceleração daquele bloco vai ser a gravidade vezes o seno do ângulo. E isso fica muito evidente. Por que fica evidente? Porque se eu estou aumentando o ângulo, provavelmente o que vai acontecer? A gravidade vai tendenciar o bloco a cair. E aquilo ali vai ser muito importante porque quem trabalha na vertical ali é o peso y, ou o peso tangencial. Então, quem é o peso tangencial? É o seno do ângulo. Então, quanto maior for o ângulo, eu vou ter uma aceleração maior. Então, a gente pode usar essa fórmula aqui para poder achar a aceleração. Tudo bem? Samir, mas se o bloco tiver ali iminente? Quando o bloco está iminente, bloco iminente quer dizer que ele não vai nem para cima nem para baixo, tá? O bloco está parado. Vamos falar que aquele bloco ali esteja parado. Ele não está indo nem para cima nem para frente. Se eu quiser achar o coeficiente de atrito, eu vou calcular a tangente daquele ângulo. Então, o coeficiente de atrito no bloco iminente vai ser igual a tangente de alfa, que é aquele ângulo ali que eu tenho, tá? Isso aqui é muito importante, já caiu em prova. Então, quando o bloco ele é iminente, quer dizer o quê? Que ele não vai ter nenhum tipo de aceleração. Logo, eu vou falar que o coeficiente de atrito vai ser maior do que o peso tangencial, provavelmente, né? Porque se ele está parado, então são duas forças que estão se anulando, né? Então, a gente tem o seguinte, que sempre quando o bloco é iminente, a gente vai falar que o coeficiente de atrito é igual à tangente daquele ângulo, tá? Isso aí, por favor, gravem, isso é muito importante. Então, essa é a parte de plano inclinado, tá? Vocês vão ter que seguir essas ideias, estudar vetores e assim por diante. Nós vamos ver mais para frente exercícios relacionados a plano inclinado, como que funciona. Mas, relativamente, é isso, bem tranquilo, tá? O que você tem que saber? Que a força atrito é oposta ao sentido do movimento, que o peso tangencial é o peso vezes o seno, que o peso normal é o peso vezes o cosseno do ângulo, né? E sempre quando tiver o bloco iminente, a gente vai falar que o coeficiente de atrito, se eu quiser achar, é igual à tangente do ângulo que eu estou trabalhando, tá? Beleza.
Tira o print, né? Para a gente poder continuar. Agora nós vamos ver roldanas. Roldana está muito associada ao nosso dia a dia, né? Pessoal que vai para academia, ou pessoal que trabalha algum tipo de obra, nós utilizamos roldanas justamente para ajudar o quê? Para ajudar a puxar algo, né? A roldana ela é muito essencial, porque a roldana ela vai dividir o peso em duas partes iguais. Vamos falar aqui que eu tenho uma roldana. Ali estão os exemplos, eu vou falar dos exemplos também. Vou falar que eu tenho uma roldana. Mais ou menos aqui assim. E aqui vai ter um bloco aqui. Aqui eu vou ter uma força. E aqui eu vou ter um bloco. Essa força eu posso adotar o quê? Eu posso adotar alguém puxando um peso. Pode ser na academia. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. O que ocorre? Vamos estudar as forças que correspondem àquele sistema. Primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte, que eu tenho um bloco. Vamos chamar esse bloco de A. Esse bloco A ele vai ser muito importante, porque para baixo nós vamos ter uma coisa que chamamos de força-peso, que ela sempre aponta para o centro da gravidade. Para o centro da gravidade não, para o centro da Terra. Beleza, ali eu tenho peso. Para cima, eu tenho a minha tração. Claro, né? A tração do fio, né? Então é o seguinte, a roldana, ela tem uma coisa muito essencial. Ela vai dividir o peso ao meio. Vamos falar que aqui eu tenha 100 newtons. Se eu fosse calcular, aqui seria 50, a tração seria 50, aqui seria 50. Né? Porque a roldana tem essa particularidade. Ela vai dividir sempre o peso ao meio. Aí a gente vai olhar o seguinte, vamos olhar agora os exemplos. Eu tenho um homem ali puxando aquela roldana. Sendo que nós vamos ter o quê? Uma roldana fixa. Fixa é aquela que está pendurada. E 3 roldanas móveis. E o peso para baixo. Como eu falei para você, a roldana ela sempre vai dividir o peso ao meio, tá? Então, ele está puxando ali, está fazendo uma força P sobre 8. Na primeira roldana lá em cima, eu vou ter o quê? P sobre 8. E aqui eu vou ter P sobre 8. Por quê? Eu estou dividindo a força. E para baixo, eu vou dividir para outra roldana. Se aqui é P sobre 8, aqui vai ser P sobre 4. P sobre 4. Agora, eu tenho uma segunda roldana móvel. O que eu vou fazer, Samir? Eu vou dividir de novo o peso. Então, vai ser peso sobre 2. Peso sobre 2. E aqui eu vou dividir. Aqui vai ser o peso e aqui vai ser o peso. Tá? Então, a gente meio que dividiu cada peso ali correspondente. Tá? Então, aqui eu tenho ó, peso sobre 8, peso sobre 8. Dividir, peso sobre 4. Peso sobre 4, peso sobre 4. Deu peso sobre 2. Peso sobre 2, peso sobre 2 é igual ao peso. Então, cada roldana ali, ela dividiu a força pela metade, tá? Então, a gente sempre vai seguir essa ideia. Lembrando que toda polia divide o peso em duas partes iguais, tá?
Então, se eu tenho uma roldana aqui, vou falar que aqui eu tenho mais ou menos isso aqui, para cima, vou chamar de Q, e aqui eu tenho atração para baixo. O que acontece? O peso não, atração, a gente vai seguir aquela famosa ideia dos vetores, que se eu tenho um vetor para cima e dois vetores para baixo, então vai ser o quê? O vetor para cima menos os dois de baixo, igual a zero. Por quê? Se eu tenho dois vetores para baixo, eu somo. Se eu tenho um vetor para cima, eu subtraio. Então, vai ser Q menos 2T, tá? Então, o que a gente vai falar? Vou pegar esse 2T e jogar para o outro lado. Então, Q é igual a 2T. E o que eu vou falar? Eu vou falar que Q é metade. Então, a atração sempre vai ser metade ali de cima. E isso aí é relativamente fato, né? Porque a roldana ela vai dividir o peso ao meio, tá? Então, se eu tiver uma atração, ela vai dividir a tração ao meio. Então, sempre vai ser assim, tá? A roldana ela vai dividir a força ao meio, tá? Por isso que a gente consegue pegar aqueles pesos na academia e tal. Ele ajuda bastante a nós podermos desenvolver essa parte de peso, tá bom? E o que acontece? Nós vamos ter uma fórmula justamente para poder calcular isso, tá? A gente vai falar que a força da pessoa vai ser igual ao peso do bloco, que é esse bloco, dividido para 2 elevado a n. Pessoal, esse 2 elevado a n, esse n é o número de roldanas, tá? Samir, mas é o número de roldanas completo? Não, é o número de roldanas móveis. Quais são as móveis? 1, 2, 3. Então, se eu tenho 3 roldanas móveis, então vai ser 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. Então, esse 2 elevado a n sempre é o número de roldanas móveis, tá? E esse número de roldanas móveis são as roldanas que não são fixas, né? Essa aqui eu tenho uma fixa e ali eu tenho 3 móveis. Então, eu vou pegar só os 3 móveis, não a fixa. Isso cai muito, muito. Samir, mas se eu tiver aqui uma mola? Ué, aí o que eu vou fazer? Eu vou estudar, vou pegar até aqui, ó. Vamos falar que na última ali eu tenho uma mola. Vai ser simples. Vamos pegar assim o seguinte, ó. Ali eu tenho uma mola. Vou pegar aqui. Não é nem aquilo ali. Tá só rodando. E eu vou ter... mais ou menos isso aqui. Para baixo é o peso. Para cima são as duas trações. Aqui está o peso do bloco. O peso do bloco sempre vai apontar para o centro de gravidade. Aqui eu tenho uma mola e aqui eu tenho a tração. O que vai acontecer aqui? Já que eu tenho o peso para baixo e a tração para cima, aqui eu tenho uma mola. Se eu tenho uma mola, aqui eu tenho uma força elástica. Lembrando que a força elástica é igual a Kx. É a famosa lei de Hooke, né? Então, eu falo que a força elástica mais a tração é igual ao peso. Porque eu tenho um vetor para cá, um vetor para lá e um vetor para baixo.
Sempre quando eu tenho esse vetor para baixo aqui, a gente vai fazer o seguinte, 2 vetores para cima, eu somo. 2 vetores para baixo, eu subtraio. Mas por que ficou força elástica mais tração é igual ao peso? Vamos fazer passo a passo. Eu tenho 2 vetores para cima, força elástica mais peso, menos o peso para baixo. Não, desculpa. Eu tenho 2 vetores para cima, força elástica e tração. E eu tenho um vetor para baixo, que é o peso. Se eu tenho 2 vetores para cima, força elástica e tração, eu somo. E se eu tenho peso para baixo, eu subtraio. Então, força elástica mais a tração menos o peso é igual a zero. Então, eu posso falar o seguinte, que a força elástica mais a tração é igual ao peso do bloco. Lembrando que cada roldana vai dividindo a tração ao meio, a força ao meio. Então, vamos falar que aqui eu teria 800. Aqui seria o quê? 800. Aqui seria 800. Aqui seria o quê? 800 dividido para 4. Aí vai dar um resultado. Depois esse resultado dividido para 2. Depois esse resultado dividido para 1. Até você achar o peso. Você vai decompondo as forças ou as trações, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula informativa, entendeu? É muito importante para que vocês falem, dão seu feedback, comentem se vocês entenderam, para eu passar mais sobre isso. Lembrando que eu vou pegar as questões de roldana, de plano inclinado, depois dessa aula, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal, dá aquele like, tamo junto, valeu!